são permitidas aqui para esse verbo. Então, a gente poderia dizer, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nenhuma dessas duas traduções possíveis, ela nos permite uma escolha, pois ela é uma ordenação de Jesus Cristo, né? Tanto indo como ide, ela não permite que a gente faça, eu não vou fazer isso, porque Jesus disse, façam isso, né? Mas o interessante é que a ênfase do texto, ela não está no ide, mas ele tem esse portanto no meio, que às vezes a gente separa o ide do fazer discípulos como se fossem duas coisas distintas. Mas a ideia ide ou indo, ide fazer discípulos. A concentração, a ideia é o fazer discípulos, e essas duas coisas elas não podem estar separadas. Eu não posso só ir sem fazer discípulos, e eu não consigo fazer discípulos se eu também não for. Ou seja, as duas coisas elas têm que ser feitas em conjunto, porque senão é como se fosse uma pessoa com uma perna só. Então, essa questão do ide ou do indo fazer discípulos, elas estão intimamente ligadas, elas se complementam. E é interessante que aí, no fazer discípulos, entra o amor ágape, que é aquele amor incondicional. Eu não vou quando eu puder, quando eu estiver desocupado, quando eu tiver tempo, mas quando eu for chamado para ir por Jesus Cristo. E aonde ele disser que eu tenho que ir para cumprir essa ordem. Eu não vou para aqueles que são mais fáceis também de tratar. Às vezes a gente tem essa tendência, a gente vou discipular, vou falar com Jesus, com alguém que seja mais simples, mais próximo de mim. É lógico que a gente está falando de contextos, de proximidades, mas às vezes lidar com algumas questões de algumas pessoas não são fáceis para a gente. Mas por isso que a ordem de Jesus vai para todo lugar e para o mundo todo. Né? Essa é a ordem de Jesus Cristo. E hoje o nosso tema, ele gira em torno desse discipulado, e como nós podemos ajudar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus Cristo. E a nossa convidada Sandra, o Luizinho acho que brincou, né? Porque é você que vai dar aula mesmo hoje, Luizinho? Legal. Então a palavra está com o Luizinho, desde já nós agradecemos aí a sua disposição, e a palavra está com você, nós vamos orar pela sua vida aí a palavra já pode passar para você aí, tá bom? Santo e bendito Deus, obrigado por essa noite, que estamos em um só corpo, Senhor, mesma distância, unidos no mesmo espírito, na mesma vontade, na mesma direção, para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, que o Senhor use o teu servo essa noite, dirija ele com o Espírito Santo, e que essa noite nós possamos rememorar a tua ordem e estabelecer, Senhor, compromissos contigo de ir a todo lugar e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome de Jesus Cristo. Usa a vida, a boca do teu servo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, só justificando, a Sandra seria quem daria aula hoje, mas ela tem um ministério com adolescentes, e quando voltou às atividades com adolescentes, ela procurou a Fernanda e disse que estaria trabalhando com os adolescentes e gostaria de firmar a atividade dela lá, e procurou a Fernanda e disse, o Luizinho pode dar aula no meu lugar? A Fernanda falou, não, lógico, tranquilo. Então, desde lá, a gente está preparando a aula, por isso a gente dá aula hoje. Ela deve estar escondida aí no meio de vocês, tá? Só para vocês, só para saber. Então, só para a gente entender, desculpa, não é para levantar a mão, é para apresentar. Então, eu vou para a apresentação para nós aqui. Tá, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Ah lá, a mãozinha dela está aí no meio de vocês, ó. Onde é que tá? Tá aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Tá tudo tranquilo? Então, vamos lá. O Renato começou muito bem sobre isso que nós vamos falar. O discipulado é o fato de nós irmos, ou melhor, o discipulado é o ide e fazer discípulos. Nós estamos falando um pouquinho sobre a marca de uma igreja saudável.
E nós vamos trabalhar sobre esse id dentro da nossa igreja. É o discipular, é o trabalhar com as pessoas dentro da nossa igreja. Então, nós vamos trabalhar com o discipulado dentro da nossa igreja, nós vamos trabalhar sobre o nosso id dentro da nossa igreja. Então, nós vamos ver o quanto é importante nós estarmos prontos para discipular dentro da nossa igreja. O Renato disse sobre a disposição de ir, a disposição de amar e estarmos prontos. Queridos, nós precisamos amar ao próximo. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos atender o chamado de Deus. Tudo isso faz parte desse processo do discipulado. E nós vamos ver um pouquinho de cada coisa a partir de agora. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre discipulado. O que é discipulado? Discipular é ajudar outra pessoa a seguir a Jesus, buscando seu bem-estar espiritual para que ele seja cada dia mais como Cristo. Olha, entenda bem o que é. Discipulado é ajudar alguém a seguir a Jesus, buscando seu bem-estar espiritual para que ele seja cada dia mais como Jesus Cristo. Olhe bem que você está fazendo aquilo que você é. Olhe bem que você vai ajudar uma pessoa a ser aquilo que você é. Olhe bem que você está sendo chamado para fazer algo com alguém que é exatamente aquilo que você tem buscado fazer no seu dia a dia. Seguir a Jesus, todos nós seguimos. Estarmos bem com Jesus espiritualmente, todos nós buscamos fazer isso. Nosso relacionamento com o Senhor, o nosso dia a dia, como nós vivemos. Sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, nós buscamos isso. Então, o discipulado é ajudarmos outras pessoas a fazermos o que nós fazemos diariamente. Tudo bem até aí? Entenderam isso? Então, nós vamos ajudar o nosso próximo, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a fazermos aquilo que nós fazemos diariamente para as nossas vidas. Só que aí nós temos um grande problema. Nós estamos diante de um dilema. É a grande luta das nossas vidas. Discipular, querido, trata de vida com Deus. Trata de ajudar outras pessoas a andarem com Deus. Discipular trata de que são vidas que já reconheceram que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Então, ou seja, discipular trata de vida com Deus, discipular trata de andar com Deus, discipular trata de que algumas pessoas ao seu redor reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, é o seu Salvador, e que elas querem, elas precisam entender como elas devem fazer para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas. E a nossa ajuda para elas é importante para que elas possam caminhar lado a lado com o Senhor. Agora vem um detalhe. Como eu ajudo essa pessoa a caminhar lado a lado com o Senhor se eu pessoalmente, não estou bem com o Senhor? Eu sou como essa pessoa. Eu preciso estar bem com o Senhor. Eu preciso andar bem com o Senhor. Eu reconheci que Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu tenho uma responsabilidade para comigo mesmo. E eu tenho uma intimidade com o Senhor. Eu preciso estabelecer uma vida correta com Ele. Só assim eu posso olhar para o meu irmão e falar, olha, eu posso te ajudar. E tem um detalhe, eu não tenho que corrigir totalmente a minha vida para ajudar o próximo. Nós fazemos isso juntos. Eu busco direção de Deus e ajudo o meu próximo. Eu me fortaleço na palavra e ajudo o meu próximo. Eu caminho com o Senhor e ajudo o meu próximo. Quando eu me disponho a ajudar o meu próximo, quando eu me disponho a capacitar o próximo, eu estou me fortalecendo na palavra de Deus. Então, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Tudo aquilo que nós vamos ver a partir de agora,
diz respeito não só ao próximo, mas diz respeito à sua própria vida. Diz respeito àquilo que Deus tem preparado para você, para que você seja um instrumento na vida do seu próximo. Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Discipular, querido, é ajudar o seu próximo a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. À medida que você caminha com o Senhor, você cresce no conhecimento dele. À medida que você caminha com o seu próximo, ensinando-o a conhecer a Cristo, você também está crescendo e você está levando ele a aprender o que Deus quer para ele. Discipulado é crescimento mútuo, seu e dele. Tudo bem? Entendeu isso? Viu o quanto a palavra de Deus pode ser importante para você e pode ser para ele? Está vendo o quanto o discipulado é um trabalho mútuo, seu e do seu próximo? Luizinho, posso te interromper um pouquinho? Pode. É uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, que toda vez que a gente fala em discipulado, você fala sempre você ensinando alguém. Mas isso que você falou é fantástico, porque o discipulado não é você ensinando alguém, é vocês, o discipulador e o discipulado, aprendendo e crescendo no conhecimento. É fantástico isso, porque é uma troca de conhecimento. Eu penso muito como o que nós estamos fazendo aqui. É você quem está dando aula, você, Luizinho, hoje é o responsável pela aula. Mas eu tenho certeza que você aprendeu com o que você estudou, você está aprendendo, e foi assim quando eu dei aula também, tá? Eu aprendi muita coisa. Então, eu acho que esse momento é fantástico, exatamente isso, porque você não é você ensinando, é vocês todos que estão envolvidos nesse processo, aprendendo, crescendo. Isso é lindo, isso é fantástico. É muito interessante, é muito legal você ter, como é que fala? Forçado, oh meu Deus, fugiu a palavra agora. Lembrado disso, né? Ressaltado. Ressaltado, obrigado, pastor. Nossa, foi difícil, viu? Mas ressaltado esse ponto, muito show. Muito show mesmo. É interessante, César, que nós precisamos entender o seguinte. Normalmente, no contexto que nós estamos abrindo aqui, você sempre vai ser a pessoa, vocês, sempre vão se relacionar com alguém que na fé é um pouco mais fraco, é mais novo. Você entendeu? Vocês vão trocar experiências, vocês vão caminhar a ponto de capacitar essa pessoa a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Mas esse processo de crescimento é mútuo. Os dois vão caminhando junto. Até porque você não pode discipular alguém de uma coisa que você não saiba, né? Acho que tem esse detalhe também, né? Mas legal, obrigado, desculpa. Tá bom? Aí vamos mais à frente. O que é mais importante quando a gente trabalha num contexto de discipulado, num contexto de igreja? Tá? Quantidade ou qualidade? Crescimento em números ou maturidade cristã? Essa é uma pergunta que às vezes fica na nossa cabeça. A gente ouve muito disso daí. Nós vamos ter uma igreja que vai ter milhões de pessoas. Mas e a qualidade do crescimento dessas pessoas? Nós vamos crescer rapidamente, nós vamos encher a igreja de bastante gente, mas e o crescimento espiritual dessas pessoas? Isso sempre foi uma dúvida que ficou nos nossos ouvidos. Isso sempre foi uma dúvida que trabalhou no nosso coração. Isso sempre foi uma dúvida que ficou batendo na nossa mente. Mas existe um detalhe que é muito importante nesse contexto. Se nós trabalharmos da forma correta, nós vamos entender que esse contexto trabalha junto. Eles se completam. Ou seja, na nossa realidade, a palavra de Deus trabalha conjuntamente dentro disso aí. Olha o que diz a Grande Comissão. A Grande Comissão diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos. Eu estarei
sempre com vocês. Perceba que os discípulos, queridos, deveriam tanto crescer em quantidade, batizando, quanto em qualidade, ensinando. Ou seja, os discípulos precisavam sair, discipular, ensinar, a quantos pudessem, a todos aqueles a quem eles alcançassem, batizando a todos eles. Isso era quantidade. Mas o alvo principal de Jesus era discipular a cada um, ensinar a cada um deles. Assim, nós, como igrejas, precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos prezar pela qualidade. Mas se nós não evangelizarmos, se nós não ensinarmos, se as pessoas que se achegam a nós não ensinarmos a palavra de Deus, não caminharmos com ela no dia a dia, não haverá crescimento cristão, não haverá discipulado, não haverá maturidade cristã na vida de cada um deles. Se nós só juntarmos pessoas e não discipularmos a cada um deles, nós não estaremos ensinando a palavra de Deus. Nós não estaremos formando discípulos, nós estaremos simplesmente ajuntando pessoas. Querido, uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza e discipula. Nós precisamos trazer pessoas para dentro da igreja. Nós precisamos ajuntar pessoas, como os discípulos faziam. Mas nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Então, quando a gente fala sobre quantidade e qualidade, quando a gente fala sobre crescimento em números e maturidade, fazer discípulos e ensinar faz parte do processo de Deus, faz parte do contexto daquilo que Deus tem nos ensinado. Nós precisamos prezar pela qualidade e evangelizar. Nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos cuidar de cada um. As pessoas se achegam. Muitas vezes a gente vem, tem uma palavra bonita no culto à noite, tem uma demonstração, tem um convite, tem uma palavra de exortação, a pessoa se entrega. Mas se nós não cuidarmos dela no dia a dia, gente, ela vai embora. Esse é o nosso papel. Esse é o caminho de cada um de nós. Sempre tem alguém que se achega melhor a essa pessoa no caminhar. Discipula, caminha com ela, olha, anda com ela. É o nosso papel, nós somos chamados para fazer isso. É o corpo de Cristo discipulando uns aos outros, caminhando uns com os outros. Ou seja, nós trouxemos a qualidade para dentro, nós trouxemos a quantidade para dentro de igreja, ela é trabalhada através da palavra de Deus, e quando ela vai ser acrescida ao corpo? Quando ela for batizada. Então, crescimento, qualidade, quantidade e maturidade faz parte do nosso dia a dia. E aí nós vamos caminhar um pouquinho no exemplo da igreja. O quanto é importante o ajuntamento da igreja, o quanto é importante o corpo de Cristo estar junto, trabalhando, essa união que nos une, essa união que nos fortalece. Olha o que diz Atos 2, 46 e 47. Andavam juntos no templo diariamente. Aliás, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O que acontecia naquele tempo? O que acontecia quando a igreja se juntava? O que acontecia quando a igreja junta adorava a Deus, louvava a Deus, estudava a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus? A igreja perseverava diariamente. A união, a comunhão, o testemunho, aquilo que nós chamamos de qualidade, fortalecia uns aos outros. E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aquilo que nós chamamos de quantidade. À medida que a palavra ia sendo pregada, à medida que a palavra ia sendo transformada, à medida que
O Espírito Santo trabalhava no ajuntamento de pessoas, quer na igreja, quer nos lares, quer em todos os lugares onde o grupo se reunia, as pessoas iam sendo salvas. E as pessoas iam sendo acrescidas ao corpo de Cristo. Conversão e crescimento aconteciam. São coisas que acontecem não através da ação humana. Os homens naquela época e os homens no dia de hoje são apenas os instrumentos de Deus para que o Espírito Santo possa trabalhar. Eu e você sabemos disso. Nós somos os instrumentos de Deus quando nós falamos de discipulados. A gente acha bonito, é legal, é um desafio bacana pra caramba, mas nós só seremos êxito quando nós nos dispusermos a ser usados pelo Espírito. O Senhor nos capacita a cada dia. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E isso é importante que nós entendamos, gente. Eu sei que para alguns mais fácil, outros mais difícil, mas o Senhor quer nos usar, para isso Ele nos chamou, para isso Ele nos escolheu, para isso Ele nos capacita a cada dia. Que nós nos disponhamos a ser instrumentos de Deus, para que vidas sejam acrescidas, para que vidas sejam capacitadas. Somos apenas instrumentos de Deus no processo do discipulado. E aí, eu acho interessante que eu gostei disso, a revista nos traz o tema de que você é um discipulador. É isso mesmo. Todos fomos chamados para fazer discípulos. Sem exceção. Sem exceção. Ah, não é só o Luizinho, não é só a Fernanda, não é só o seu José, ah, não, o Christian não, a Pri não, ah, o Cláudio sim, não, fulano, não é, todos. Todos sem exceção. Todos fomos chamados para fazer discípulos. Todos nós fomos chamados para sermos discipuladores. Ah, mas você está louco? Eu não. Somos, gente. Somos. Direto ou indiretamente, abertamente, escrachadamente, ou no particular, no dia a dia, no momento mais reservado, o Senhor vai te dar a oportunidade de ser uma pessoa que vai discipular alguém, que vai ajudar alguém, que vai ensinar alguém, que vai mostrar a alguém o amor de Cristo no momento certo. Você vai entender mais à frente alguns detalhes importantes sobre o processo de discipular. O chamado da grande comissão e de fazer discípulos. E o Senhor estará com você em todo e qualquer lugar. Isso é para todos. É para todo mundo. Não está relacionado apenas à atividade missionária. Lembre-se disso. Não é só o sair de casa, ir para o campo e para longe de casa. O seu chamado de discipular está em todo lugar. Pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no seu serviço. Pode ser na sua ida ao mercado. Ô, Jean, quando você trocar seu carrinho, pode ser a oportunidade do cara que vier trocar o carrinho com você, e você discipular o cara. Aquele de quem você pegou o carrinho, troca ideia com ele. Pode ser a oportunidade, cara. Aí, ó. Então, querido... Deixa um exemplar da Bíblia, né, no carrinho, pelo menos. Leva alguns, então. Carrega com você. Então, gente, é a verdade. É um chamado para que todos nós sejamos discipuladores. É um chamado para que todos nós tenhamos a oportunidade de alguma forma, nós tenhamos cumpramos ou venhamos a cumprir aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Luizinho, fala, querido. Quem foi que falou? Eu. Pode falar. Deixa eu fazer duas colocações. Sim. No meu entendimento, que são muito importantes, dentro do que você acabou de mencionar, né? Acho que, usando o mesmo termo do César, né? Ressaltando alguns pontos importantes. Primeiro, essa discussão sobre qualidade e quantidade.
muitas vezes as pessoas entendem que qualidade e quantidade são opostos, são antagônicos, são polos que não conversam, né? Como se fosse pêndulos, né? Vai de um lado e vai para o outro, né? Mas como você mesmo disse, não existe um sem o outro. Né? O evangelho, né? A palavra, o desenvolvimento natural da igreja implica nessas duas coisas simultâneas. Né? O crescimento virá a partir da qualidade, a qualidade virá a partir do crescimento. Né? E o que você deixou bastante claro, né, que é essa questão da evangelização e do discipulado. Como é que a igreja vai crescer se a membresia, se os membros, se o corpo de Cristo, se as ovelhas de Jesus não cumprem a grande comissão, não é? Se elas não anunciam a Jesus Cristo, se elas não fazem discípulos. Então, quando a gente pensa no fazer discípulos, a gente tentar abordar todo o processo, né? Desde aquele que não conheceu a Jesus, mas que vai caminhando, vai conhecendo, vai se aprofundando e vai se tornando um discipulador, que é esse ciclo, né? Eu estou sendo discipulado, mas daqui a pouco eu estou discipulando, né? Então, acho que esse é um ponto importante. As duas coisas precisam estar juntas sempre, qualidade e quantidade. E o segundo aspecto que eu queria mencionar da sua fala é que, dentre as lições que nós estudamos, muitas delas, elas são no campo teórico, né? Quando a gente falou sobre a conversão, quando a gente falou sobre a teologia, sobre o evangelho, é algo que envolve muito o nosso mundo do pensamento, como a gente entende as coisas, como a Bíblia vai fazendo sentido para a nossa vida, mas ainda no mundo da cabeça. Mas esse assunto de hoje, ele vem para o dia a dia, ele vem para a nossa prática, ele vem para a nossa essência, para o nosso respirar. Então, se tem um assunto, né, dentre estes que a gente está conversando, que é extremamente prático para a nossa vida como cristãos, é esse, o discipulado e a evangelização. Faz parte da essência do ser cristão, né? Então, eu acho que eu precisava ressaltar esses dois pontos, né? Qualidade e quantidade não são opostos, eles não brigam entre si, ao contrário, eles devem caminhar juntos, e ao mesmo tempo essa questão da praticidade, da nossa vida. Todos nós, como você bem ressaltou aí, todos nós podemos praticar essa disciplina que estamos estudando hoje, no dia a dia, na nossa vida, colocando isso na prática, com o vizinho, né, na escola, no trabalho, em todos os ambientes, a gente fazer discípulo. Esta é uma lição prática. Se a gente quer fazer alguma coisa para o reino de Deus, né, se as pessoas pensam assim, não estou fazendo nada para o reino de Deus, você está pensando em fazer algo para o reino de Deus, esse é o momento de você inculcar absolutamente todo o conteúdo que começou e que ainda virá, né, Luizinho? Tem muita coisa aí que vem pela frente para a gente colocar isso na nossa vida, na veia, no sangue, no nosso respirar e no nosso transpirar. Então, esses dois pontos, tá? Só um detalhezinho que eu queria, vou aproveitar até teu gancho. Se a gente olhar para a igreja alguns anos atrás, era incrível que o novo convertido, ou a pessoa que se chegava à igreja, era tão tranquilo para ele chegava, ficava aqui, ele esperava um tempo certo, que a gente criava uma classe de catecúmenos, ele se formava, ele era preparado e pronto. Hoje, a pessoa chega na igreja, se nós não conseguimos, se alguém não se achegar a ele, não sentar com ele, não fizer o discipulado com ele rápido, ele vai embora. E quando eu falo isso, o que é? É que é a oportunidade de alguém se achegar a ele e conversar com ele. Não é você catar a Bíblia e... mas é sentar, conversar com ele, ver uma necessidade, olhar. É aquele discipulado pessoal, é aquela conversa mais próxima.
Antigamente, isso era feito pela liderança da igreja. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa se envolver com essas pessoas. Não dá tempo, às vezes, da liderança da igreja chegar. É muito rápido esse processo no todo. E se você entendeu o que nós já falamos até agora, aquilo que nós vamos falar daqui para frente, discipulado são duas coisas. Primeiro, é responsabilidade de todos. Deus vai nos cobrar por isso. Segundo, discipulado é uma oportunidade maravilhosa que está à nossa frente de nós crescermos espiritualmente. E ter alguém com quem nós podemos aproximar e conversar. Olha, gente, a oportunidade dentro da igreja é tão grande que às vezes você não precisa nem olhar para fora. Dentro da igreja é grande. Mas às vezes tem um vizinho, tem um amigo que vai se chegando, vai se abrindo. Nós não estamos conseguindo dar conta de dentro, gente. Então, olha quanto esse campo é tão grande. E nós estamos perdendo a oportunidade. Mas vamos lá. Então, vamos lá. A grande comissão, gente, é um ciclo. Ele está sempre girando. Foi assim que o evangelho chegou até nós até os dias de hoje, e é assim que o evangelho chegará a outros. Por isso, somos chamados para fazer discípulos. Vamos lá. Cristo ordenou que os discípulos fossem e fizessem discípulos. Os discípulos foram e fizeram novos discípulos. E esses guardaram tudo que Cristo ordenou. E esses foram e fizeram novos discípulos. E esses foram e fizeram outros discípulos. E o evangelho chegou até nós. E hoje, nós estamos no lugar dos discípulos. É nosso papel sair e fazer novos discípulos, para que esses saiam e façam novos discípulos, e ensinem a outros, para que outros ensinem a outros, para que outros ensinem a outros. Os seus filhos só vão aprender o evangelho se nós ensinarmos a eles. Os filhos dos seus filhos só vão aprender o evangelho se os seus filhos ensinarem a eles. E assim sucessivamente, querido. E nós precisamos entender isso. Se nós não fizermos o nosso papel, as futuras gerações não saberão o que está preparado para eles. E incrível, as novidades estão chegando cada vez mais rápido. Os ensinamentos estão sendo cada vez mais rápidos, estão chegando. E nós precisamos estar atentos às mudanças. E aí, no nosso coração, na nossa mente, talvez você esteja com a seguinte situação. Tá doido? Eu? Discipular? Eu não sou perfeito. Minha vida não é um bom exemplo. Eu não estou pronto para discipular. E aí eu queria que você visse um pouquinho do que Paulo disse na vida dele. Paulo disse na vida dele. Filipenses 3, 12 a 17, Paulo diz o seguinte: não que eu tenha obtido tudo o que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo sabia que não tinha alcançado a perfeição. Para isso que eu tenho obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Paulo sabia que não tinha alcançado a perfeição, mas seguia cumprindo o que Deus lhe havia proposto. E nos exorta a imitá-lo. Queridos, vou te contar um segredo que eu tenho certeza que você não sabe. A obra completa de Deus nas nossas vidas só acontecerá quando nós estivermos com Ele nos céus. A perfeição de Deus nas nossas vidas só acontecerá quando nós somos chamados aos céus com o Senhor. O Senhor está nos capacitando a cada dia. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas a cada dia. E à medida que você se dispõe a trabalhar, o Senhor trabalha mais ainda em você. À medida que você trabalha servindo ao Senhor, você é mais completado, você é mais capacitado, o Senhor age mais na sua vida.
E é isso que nós precisamos fazer, a mesma coisa que Paulo faz. Disponha-se a servir ao Senhor, e a ação do Espírito Santo vai capacitá-lo a cada dia. Eu não sou perfeito, Paulo não é perfeito, você não é perfeito, mas o Senhor estará sempre com você, capacitando você. Então você está pronto a discipular. Minha vida não é um bom exemplo. Se seu modo de vida não está em conformidade com aquilo que Deus precisa de você, se o seu modo de vida não está em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu para você, procure alguém que possa ajudá-lo. Procure alguém que o discipule se for necessário, para que você volte aos caminhos do Senhor, para que você ande com o Senhor, para que você volte a discipular o mais rápido possível. Não, Ligião, não precisa de discipulado. Maravilha! Procure alguém, abra seu coração, conte a ele o que tem te afligido, ore com ele, converse com Deus, reate o seu compromisso com o Senhor, peça a direção dele e juntos trabalhem a remissão dos seus pecados, peça perdão ao Senhor e trabalhe lado a lado com o Senhor. Você vai ver o quanto é bom o Senhor agindo na sua vida. A transformação da sua vida que vai acontecer, a renovação dos seus pecados, a retirada do peso, da culpa de cima de você. Você será capacitado para trabalhar. Procure a ajuda de alguém, um bom orientador, alguém que possa conversar com você, alguém com quem você possa conversar. Não procure alguém para se confessar, tá? Nós não precisamos disso. Mas eu esqueci o termo, alguém com quem você possa conversar, olha lá, o Renato já está te perdoando, gente, olha lá, procure alguém para conversar. Um bom companheiro, uma pessoa com quem você possa abrir o seu coração. Nós precisamos ter sempre alguém que esteja do nosso lado. É bom ter um bom parceiro, uma boa parceira com quem nós conversamos. Faz bem, gente. E lembre-se, o discipulado te ajuda, o discipulado faz bem a você, te ajuda a crescer. Não estou pronto para discipular. Está pronto, sim. Você quer ver como você está pronto? Nunca haverá um momento em que você dirá, eu estou pronto para discipular. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando nas nossas vidas no dia a dia. Mas se você sabe abrir a Bíblia, se você consegue ler um texto da Bíblia, se você conhece um pouquinho daquilo que o Senhor tem te dado, se você consegue se aproximar de uma pessoa e orar com ela, se você consegue confiar no poder do Espírito Santo, se você tem disposição para servir ao Senhor ao lado dessa pessoa, você está capacitado. Se você consegue abrir a sua Bíblia, confia naquilo que está escrito. Se você consegue orar ao Senhor e consegue orar por aquela pessoa, se você confia na direção do Espírito Santo, você tem condição de discipular aquela pessoa. Porque o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai a partir daquele momento, vai te capacitar. É um desafio, sim. É um grande desafio. Mas vale a pena. Vale a pena trabalhar, vale a pena buscar a direção de Deus, vale a pena caminhar lado a lado com o Senhor e vale a pena buscar a direção de Deus para estar junto com aquela pessoa. Um detalhe muito importante nesse processo, e o Renato falou logo no início, é amar ao próximo. É amar ao próximo. A gente sempre começa pelo amor de Deus sobre as nossas vidas, né? É muito importante o amor de Deus para as nossas vidas. E Ele nos ama incondicionalmente. Mas nós precisamos amar ao próximo. O Senhor nos ama e nós precisamos amar ao próximo. É através do amor de Deus derramado sobre nós que nós precisamos amar o nosso próximo incondicionalmente. Amar o meu pai, minha mãe, o meu irmão, amar o César, amar você que está ali do meu lado todo dia é muito fácil. Mas ame aquele que você não conhece, aquele com quem você não tem tanta intimidade. Sinta prazer em ajudá-lo. Se interesse, gaste tempo por estar presente com ele no dia a dia.
Compartilhe com ele aquilo que o Senhor tem dado a você. Compartilhe com ele as alegrias que Deus tem derramado sobre você. E eu achei interessante, eu resumi a frase de Mark Dever, mas ele disse o seguinte: ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial de fazer discípulos. Servir ao Senhor faz parte daquilo que Deus nos chamou. Nós somos chamados por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Nós não estamos vivos aqui por acaso. Renato não está aqui só porque ele tem que cuidar da Márcia e dos filhos dele. Renato está vivo aqui porque, além de fazer isso, ele tem vidas para serem cuidadas, vidas para serem discipuladas. E ele precisa amar a cada um deles. E assim é com cada um de vocês. Porque se fosse simplesmente para o Renato cuidar dos filhos da esposa, o Senhor tinha levado todos eles embora. Porque eles foram salvos, entregaram suas vidas ao Senhor. Então vem para cá, vocês não precisam ficar mais na terra. Vem para mim, perto de mim, para que vai passar por todas essas aflições? Existem pessoas no mundo que dependem deles para conhecer a Cristo. Existem pessoas no mundo, queridos, que dependem de vocês, para que em determinado momento, em determinada situação, tenham a oportunidade de ouvir a falar de Cristo por vocês. Tenham a oportunidade de serem ensinados, discipulados, capacitados por vocês a ouvir que Cristo ama a cada um deles. É para isso que nós existimos. É para isso que nós estamos aqui. E aí eu calo com você e paro aqui nessa situação. O que é discipular? Nós voltamos ao início da nossa lição. Discipular é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus Cristo. A definição de Mark Weber simplifica para nós o que Deus espera que nós façamos ao nosso próximo. Discipular envolve tomarmos uma iniciativa, buscar uma pessoa que esteja buscando a ajuda de Deus. Ou seja, nós precisamos estar atentos às pessoas ao nosso redor e, ao notarmos que alguém precisa de ajuda, nós precisamos nos aproximar dela. E em sentindo que há a possibilidade de nós nos aproximarmos dela, ajudá-la da melhor maneira possível, mostrando a ela que existe ajuda para a situação em que ela se encontra, que existe solução para a situação que ela se encontra, e que essa situação é Jesus Cristo. Colossenses 1:28 diz o seguinte: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria. Nós precisamos ensinar as pessoas que existe Cristo, que Cristo é a solução para a vida dela. E aí, como nós vamos fazer? Aqui deve estar a chave desse nosso processo. São 4 palavrinhas que podem nos trazer a solução de como nós vamos discipular as pessoas. 4 elementos básicos do discipulado que podem te ajudar. Primeiro delas, ensina. Ensine a guardar que a Bíblia diz sobre aquilo que a pessoa está necessitando. Fale do poder transformador de Cristo, fale sobre o que a Bíblia diz e traz sobre aquele momento. Ensine a pessoa o que ela precisa aprender. A Bíblia traz ensinamentos sobre aquilo que nós estamos passando. A Bíblia traz ensinamentos sobre aquilo que está acontecendo. Ouça a pessoa diante do problema dela. Ouça o que ela está passando. Você precisa gastar tempo com ela. Tenha um tempinho com ela, ore com ela. Veja o que ela está passando. Entenda. E depois procure trazer da palavra de Deus algo que mostre a ela
que a palavra de Deus traz resposta ao momento que ela está vivendo. Corrija. Existem momentos em que primeiro nós precisamos corrigir uma pessoa no momento que ela está passando. Corrija erros, corrija pecados, oriente, mostre que aquela atitude está errada. Mostre a ela que aquilo traz problemas, situações danosas, traz consequências muito perniciosas. Corrija em amor, queridos. Os erros e os pecados que estão acontecendo, que estão sendo cometidos. Muitas vezes ela pode não aceitar o erro ou o pecado. É nosso papel exortar em amor, com cuidado, com carinho. É nosso papel consolar e admoestar para que a pessoa viva de modo digno da vontade de Deus. Você precisa entender a situação, você precisa conhecer a situação, buscar direção de Deus, para que você use as palavras certas, para que você trate da maneira correta aquele momento, aquela situação que está sendo apresentada para você. Aqui vem um momento muito importante. Sirva de modelo. Muitas vezes nós falamos, mas não vivemos. Muitas vezes nós somos muito bons de palavra, mas as nossas atitudes não significam aquilo que nós falamos. Nossas atitudes não demonstram aquilo que nós fazemos. A minha e a sua atitude precisa ser mais poderosa do que as nossas palavras. As nossas atitudes precisam ser mais parecidas com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, com aquilo que Deus tem preparado, com a vontade de Deus. Você é um instrumento para mostrar à pessoa, ou mostrar para aquele momento, para aquelas pessoas envolvidas, a vontade de Deus. Lembra? Nós precisamos mostrar ao discipulando que ele precisa ser mais parecido com Cristo. Agora, se ele precisa ser mais parecido com Cristo, se eu falo para ele que ele precisa ser de determinada forma, e eu não tenho, as minhas atitudes não são assim, alguma coisa está errada. 1 Pedro 2,21 diz o seguinte: porque Deus os amou para fazer o bem. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. Ame a pessoa que você está discipulando. Crie empatia por ela. Faça com que os momentos que você está junto sejam bons e preciosos. Ore continuamente com ela. E aí nós voltamos para a mesma situação. Ame. Precisamos amar verdadeiramente e nos desenvolver com ela. O amor, querido, é que vai determinar o seu momento de discipulado. Às vezes, você vai ter que voltar 1, 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo assunto. Às vezes, você vai ter que retomar 1, 2, 3, 4 vezes a mesma orientação. Às vezes, ela vai te trazer o mesmo problema diversas vezes. Ame, busque direção de Deus, tenha disposição e sempre tenha a direção de Deus de que você está no caminho certo. Faz parte do processo. Busque direção de Deus. O discipulado não é um conjunto de regras a ser seguido. O discipulado é um relacionamento onde Cristo é o centro e é o objetivo a ser alcançado, através do seu comprometimento. Lembre-se, você não é o alvo a ser, não é o exemplo a ser seguido, não é aquilo que você quer. O Senhor sempre é o centro de todo o processo de discipulado. Então, você é o instrumento de Deus. O seu relacionamento com Deus deve estar tão íntimo, tão bom, tão bem cercado da vontade de Deus, da palavra de Deus, da oração, da palavra, para que você seja apenas o instrumento na vida da pessoa. Mas tenha certeza, é tão bom, é tão gratificante, é tão maravilhoso servir ao Senhor com comprometimento que vale a pena ser um discípulo de Deus e fazer discípulos. E aí eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente está fazendo um pouquinho de hora. Eu queria só comunicar para vocês o quão é importante fazer discípulos. As implicações do discipulado para a nossa igreja, tá?
O discipulado é algo normal na vida da igreja. O discipulado é algo normal da vida de uma igreja que ajuda outros a seguirem a Jesus. A igreja que faz discipulado é importantíssimo. Uma igreja que faz o discipulado é importante para todo mundo, porque ela ajuda as pessoas a servirem a Jesus. Uma igreja que tem discipulado fortalece outras vidas. Uma igreja que tem discipulado cresce, porque ajuda a outros a servir a Jesus. Uma igreja que faz discipulado fortalece os seus membros, porque todo mundo faz discipulado e um fortalece a vida do outro. O que isso significa? Significa que todos nós necessitamos de ajuda. Isso significa que todos nós necessitamos ajudar o outro. Isso significa que é nossa responsabilidade fazermos discipulado. O discipulado fortalece a nós, o discipulado fortalece o nosso próximo. O discipulado é nossa responsabilidade. Não existe como eu passar isso para outra pessoa. Eu não vou fazer porque tem fulano que faz. Não. O Senhor te chamou para fazer isso. É lógico, se você não fizer, outros vão fazer. Mas lembre-se, você vai prestar conta disso. Uma coisa muito importante. O processo do discipulado fortalece toda a comunidade. O processo do discipulado fortalece a igreja. O processo do discipulado, principalmente, querido, fortalece a sua vida. Faz bem a você. Porque te aproxima de Deus, te aproxima de Cristo, te aproxima da palavra de Deus, te aproxima em oração. E aí eu quero fechar o nosso texto com a seguinte afirmação. Se não discipularmos, nós estamos desobedecendo. Assim, não crescemos na graça e nosso crescimento, nosso relacionamento com Cristo não se aproxima, porque não ajudamos outros a crescerem na fé e a seguirem a Cristo. Presta atenção. Se não discipularmos, estamos em desobediência, ou estamos desobedecendo. Isso significa que nós estamos em pecado. Assim não crescemos na graça e nosso relacionamento com Cristo não se aproxima, porque não ajudamos outros a crescerem na fé e a seguirem a Cristo. Aqui tem algumas implicações para a sua vida e para a minha vida. Se eu não discipulo, eu estou em desobediência. Desobediência é pecado. Se eu estou em pecado, eu interfiro na vida da minha igreja. Porque o meu relacionamento com Cristo não cresce. E isso interfere na minha igreja porque eu não contribuo para o crescimento da minha igreja. Se eu não contribuo com o crescimento para a minha igreja porque eu estou em pecado, outras pessoas deixam de crescer porque elas não são discipuladas. E outras pessoas são prejudicadas na sua fé porque elas deixam de seguir a Jesus Cristo. É isso que eu tinha para você e eu queria orar com você. Tá bom? Vamos orar, depois a gente participa de outros detalhes. Querido, feche os seus olhos. Pai, nós estamos na tua presença, nós estamos diante do teu povo, nós estamos com o Senhor, e o Senhor deixou para nós agora um desafio, o discipulado. O Senhor tem falado a cada um de nós da nossa responsabilidade, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. O Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem falado a cada um de nós. Nós sabemos o quanto é importante nós estarmos atentos às vidas que nos cercam, às oportunidades que nos são dadas, aos momentos de mais proximidade com um ou com o outro. Pai, não nos deixe perder qualquer oportunidade de ajudarmos o nosso próximo, de amarmos o nosso próximo, de levarmos a ele a tua palavra, a tua vontade, o teu amor, o teu carinho. Que nós possamos, a cada dia, estar atento às oportunidades de falarmos do Senhor, de ensinarmos da tua vontade, de compartilharmos do teu carinho, do teu cuidado e da tua provisão. Faz de nós verdadeiros discipuladores, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Renato? Muito obrigado, viu, Luizinho? Eu anotei algumas coisas aqui e eu queria começar colocando algumas coisas para a gente pensar.
eu acho que o discipulado ele tem que ser não só ocasional, como uma oportunidade onde a gente possa conversar com a pessoa que está com algum problema, ela te procura, então, por meio daquela ocasião, você conversa, você discipula e você orienta a pessoa, né? Baseado em tudo aquilo que ele falou, que o Luizinho falou, né? Se precisa de uma correção, se precisa ser de uma outra maneira, uma conversa, mas ela é sempre, o discipulado ele é sempre relacional. Mas, por outro lado, ela também tem que ser, o discipulado tem que ser intencional. Vocês têm que estar, a gente tem que estar à disposição dos outros. E eu pensei num exemplo, por exemplo, de como nós podemos discipular, e às vezes a gente acha que é uma formalização, nós temos que ter uma classe de discipulado. Sim, às vezes é necessário, e é óbvio que a gente tenha essas questões todas. Mas eu acho que o que Jesus chama a todos a fazer é fazer discípulos, e quando o Luizinho falou de nós estarmos próximos a Jesus Cristo, a essência disso, eu acho que está lá em João capítulo 15, quando Jesus Cristo diz assim, para vocês darem muitos frutos, vocês têm que estar ligados à videira que sou eu sou a videira verdadeira. E é por estarmos ligados em comunhão com Jesus Cristo é que nós damos muitos frutos. E aí vem a quantidade, com qualidade, né? Então, eu pensei, por exemplo, de mulheres casadas que têm experiência, que podem dar uma orientação, por exemplo, para adolescentes. É um discipulado intencional, é uma forma de se aproximar. E às vezes não precisa ser uma sala de discipulado, pode ser você adotar uma adolescente para conversar, isso pode ser com os homens também, adotando jovens, né? Os jovens podem adotar adolescentes para conversar. Lógico, a gente tem que tomar cuidado com experiências, com temas e algumas coisas assim. Mas eu sempre pensando, se você tem uma certa maturidade espiritual na igreja, você pode ser discípulo, né? Discipulador, e ao mesmo tempo você é discípulo, porque é aquela relação, aquela conversa. E é muito interessante como nós crescemos quando nós discipulamos, como o Luizinho falou. Nós crescemos muito, porque a gente ouve a outra pessoa, ouve as necessidades, e você começa a procurar respostas bíblicas para aquilo. Aquilo pode ser uma resposta para você também, e a igreja, na realidade, vai crescendo em estatura e graça e conhecimento de Jesus Cristo, né? Então, eu queria que a gente perguntasse para o Luizinho, colocasse algumas questões que vocês tenham aí, e ao mesmo tempo sugestões de como nós poderíamos fazer esse discipulado de uma maneira prática, tá bom? Então nós temos a liberdade aí de falar e de perguntar. Eu acho que o Valdir está com a mão levantada. Não estou vendo o Valdir daqui. Peraí, Valdir, eu não estava com a mão levantada. Não Desde levantei. o começo da aula, não sei se foi sem querer ou não, eu falei que eu estava com a mão levantada. Acho que agora estão ouvindo, né? Mas eu não levantei a mão, não. Né? Mas a minha colocação, assim, aproveitar, o que eu entendo também, que é algo muito importante, a questão da concepção do discipulador e do discípulo. Nós estamos falando num sentido lato aí, muito maior. Nós estamos envolvendo aconselhamento, nós estamos envolvendo uma série de coisas. Mas eu entendo também que, num sentido mais estrito, o discipulador é aquele que vai indicar o caminho para aquele que está começando na vida cristã. Para mim, eu vejo muito essa finalidade, esse objetivo. E para você discipular, o penúltimo slide lá do Luizinho colocou muito bem. Se eu não tiver um bom exemplo de vida, eu não consigo discipular ninguém. Se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir discipular ninguém. A pessoa precisa se preparar para ser um discipulador. Não vejo isso como uma característica que abranja todas as pessoas indistintamente. Uns têm mais dons, outros têm menos dons. Então você tem pessoas, eu vejo assim, pessoas mais preparadas. Eu vou dar um exemplo bem rápido da vida militar. Na vida militar a gente fala assim, que a tropa
ela é o espelho do chefe. E na igreja a gente pode também fazer essa analogia. Se você não espelhar Jesus, se você não tiver um bom testemunho, se você não tiver um bom exemplo, como que vai ser o seu discípulo? Você vai chegar para o seu discípulo hoje, vai dar alguma coisa, ele vai falar, mas você não faz isso aí. Você está falando, mas você não faz isso. Então, eu acho que a gente poderia, eu entendi muito bem a colocação do pastor Renato, do pastor Luizinho, né? Concordo plenamente, mas a minha colocação é essa daí. Eu vejo o discipulador mais voltado a isso, porque senão nós vamos falar assim, ó, qualquer conversa é um discipulado, não é um aconselhamento. Então, se a gente entender no sentido lato, eu vou estar de pleno acordo com os irmãos. Mas no sentido estrito, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender o discipulador nisso. Como o pastor Renato bem colocou, por vezes é importante a gente ter uma sala ali de preparação para o batismo, que a gente chama do discipulado na prática, vai? Mas também não se restringir a isso no conceito, né? Então seria isso aí, essa colaboração que a gente queria aproveitar. Eu queria voltar um pouquinho quando o Luizinho falou da questão do exemplo, né? Tem um trecho aqui da revista que eu acho bem interessante, e aí o Luizinho usou uma palavra que é disposição. Né? A gente precisa ter a disposição, né, para fazer. Esse trecho da revista fala assim, que quando ele leu lá 1 Pedro, né, 2:21, isso vai envolver ser hospitaleiro e receber pessoas em nossa vida, em nossa casa, em nossos relacionamentos familiares. Jovens adolescentes de famílias desestruturadas poderão ver como um pai piedoso lidera um culto familiar. Moças poderão testemunhar como uma mãe de 3 crianças faz para lidar com elas. Isso não significa sermos modelos perfeitos, mas que até em nossas fraquezas nós poderemos dar exemplo de arrependimento e fé. Então, eu acho que é tão rico, né, quando a gente tem essa disposição para, de repente, abrir a nossa casa para receber pessoas, e pessoas virem conviver, né, então, vem almoçar todo domingo, vem almoçar com a gente, vem para a gente sentar, assistir um filme, conversar, na simplicidade da casa, né, Jesus trabalhava muito isso, na simplicidade, quando ele encontrou Zaqueu, ele foi comer na casa de Zaqueu, e ali ele discipulou, de certa forma, Zaqueu, né, comendo com o pecador, né, sentado à mesa com o pecador, tanto é que ele foi até criticado por isso em algumas situações, mas quando falou essa questão, assim, eu trouxe bem para a minha história, né, jovens e adolescentes de famílias desestruturadas. Como que uma pessoa que vem de uma família desestruturada, né, disfuncional, ela pode aprender convivendo, né, estreitando laços de uma família. Eu falo que se eu tivesse tido esse privilégio de ter conhecido a Cristo e ter me achegado em famílias assim, tantos problemas, né, eu vim de uma família disfuncional, de uma família desestruturada totalmente, então, seria rico para mim se eu tivesse podido estar na casa de alguém e ver ali como que é a vida de pai e mãe juntos, como que é uma família estruturada, né, para eu aprender quando eu viesse formar a minha família, tinha pulado aí várias etapas, né, de tantas coisas que a gente, quando casa, e a gente não teve exemplo de pais juntos, enfim, né, dessa questão do discipulado, teria evitado um monte de coisas aí no começo, né, mas a gente vai aprender nas duras penas, mas que a gente tenha, então, essa disposição para abrir a nossa casa, para pessoas virem, né, e ver o que é viver, né, uma família que não é perfeita, não é normal, mas uma família estruturada pela palavra de Deus, né, acho que isso é a parte mais rica, né? Quem fala muito isso é o Klaus, né? Quando ele fala no mundo precisa de um pai, na questão da mentoria, né? Da gente ter alguém que a gente preste conta da nossa vida, um mentor, e que a gente também faça mentoria, né? Com aqueles que precisam crescer um pouco mais, parecer mais com Jesus. Acho que é bem interessante a questão da disposição. Queria falar uma coisinha sobre essa relação, né, do que o Valdir falou, que a gente tem que estar preparado para depois discipular, e o que a Fernanda falou da disposição, né, trazendo até também esse paralelo com a questão da vida escolar.
eu entendo, assim, até por experiência, que a gente aprende no processo, né? Então, se eu tenho disposição de obedecer a palavra de Deus, dizendo que eu preciso fazer isso, né, biblicamente, esse aprendizado, ele pode acontecer no processo, né? Então, assim, quando eu tenho oportunidade, né, de sentar com alguém, conversar sobre algum problema, alguma coisa, eu, às vezes, não... O assunto chega primeiro, eu falo, meu Deus, como que eu vou como falar sobre isso com a pessoa? Então, no processo, aí eu vou orar, eu busco, eu leio, aí eu leio na Bíblia, eu pergunto para os meus filhos, né, para o Luizinho, e aí eu me preparo para poder conversar com essa pessoa, orientar, ajudá-la e tudo mais. Porque senão eu fico pensando assim, no perigo da gente como igreja ficar sempre esperando estar preparado. E a gente nunca vai estar preparado. Também foi falado isso no início da lição. Eu me sinto muitas vezes assim, eu não estou preparada, mas, Senhor, me ajuda. Aí eu vou, leio, estudo, pesquiso, oro e sento com a pessoa. Olha, a palavra de Deus diz isso. Então, vamos orar, vamos fazer, e é só para contribuir. Mas, sim. Renato, só deixar claro um detalhe aqui. Existe o discipulado do dia a dia, que é o momento que você encontrou, que você vai falar, que você vai... e existe o discipulado que vai caminhar para um aconselhamento mais detalhado, tudo isso. Uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, que o discipulado não tem fuga. É responsabilidade minha e sua. Você não escolhe, eu vou fazer ou não. Texto bíblico é claro. Ide e fazei discípulos. Pronto. Se você não fizer, você vai prestar conta. Agora, você está num trabalho, numa oportunidade que surgiu, você vai acompanhando, e é onde a Sandra está entrando, talvez seja onde o Valdir esteja querendo entrar. Você começou num acompanhamento, numa conversa, e isso tomou um vulto de onde você não consegue. Você começa a fortalecer, buscar ajuda aqui. Chega num ponto, você não consegue partir dali, você busca ajuda de pessoa mais capacitada, ou você repassa para alguém. Isso é outra história. Tá? Agora, discipulado, orientar, compartilhar a palavra, é responsabilidade de todo mundo, não tem fuga. Agora, uma classe especializada, isso é outra história. Tá? Que fique claro para nós. Eu não posso entrar naquela pecha de eu não posso, eu não tenho capacidade. Não existe isso. Discipulado é responsabilidade de todo mundo. É o texto bíblico. E de fazer discípulos. Eu não posso alegar que eu não tenho capacidade. Tá? É responsabilidade minha. E responsabilidade sua. É ordem bíblica. Só isso. As outras coisas, você entrou no discipulado, requer uma capacitação maior, você busca ajuda, ou você repassa por uma pessoa. É outra história. Agora, o discipulado do dia a dia, todo mundo faz. Só para todo mundo estar ciente disso. Não tem fuga. Christian. Esse assunto, se não acabar, vocês aí, ó, Renato, Fernando, vocês estão com uma bucha na mão, tá? Dá para conversar daqui a noite inteira esse assunto aí. Sobre a questão de qualidade e quantidade, né? E é fato, né, que a gente tem visto pessoas não convertidas. E igreja cheia de pessoas convertidas, porém imaturas. Eu vejo que parte disso é responsabilidade nossa, porque a gente não discipula. A gente vê essas pessoas chegarem na igreja e como nós vimos na aula aí, dessa definição, que fazer com que a pessoa conheça Jesus a cada dia mais, né? Tenha esse conhecimento de quem é Jesus e aprenda a seguir a Jesus. Se a gente não ensina, eles vão aprender de outra forma. E aí, imagina, uma pessoa após a outra, uma pessoa após a outra. Então, cabe a nós também ensinarmos, a gente tem que lembrar disso, porque senão as igrejas vão ficar cada vez mais cheias
de pessoas que não crescem na vida cristã. A gente fala muito de discipulado, mas como Jesus fazia isso com os seus? Ele tinha 11 com ele. E ele pegou esses 11 cru, né? E esses 11 mudaram o mundo. Eu acho legal essa ideia do que foi falado sobre o ciclo, né? Então, a gente ensinar alguém a conhecer a Jesus, a viver como Jesus, para que essa pessoa faça diferença no mundo. Para que essa pessoa também abençoe outras pessoas, né? Essas desculpas, aí, o Luizinho, na aula dele, colocou 3, né? Daria para a gente listar mais. Eu já ouvi uma que é assim: eu não conheço a Bíblia, eu conheço pouco a Bíblia, né? Eu acho que se você for uma pessoa que conhece pouco a Bíblia, mas tem o desejo de discipular, eu acho que você poderia andar com alguém que conhece a Bíblia, para você aprender com essa pessoa também, para que você possa até discipular outra pessoa junto com ela. Então, por exemplo, se o Luizinho se converteu hoje, né? E o Vinícius vai discipular o Luizinho. Eu quero muito discipular, mas eu não me sinto preparado. Por exemplo, usando uma desculpa. Então, eu vou junto com o Vinícius discipular o Luizinho para que eu possa aprender também. Então, acho que essas desculpas que a gente dá, muitas vezes, não servem, porque a gente pode aprender também, né? E eu acho que a gente tem deixado passar a oportunidade. Eu acho que a igreja cristã do século atual, ela tem muita gente imatura, porque a gente também nós não temos discipulado. A gente não tem feito a nossa parte como deveria fazer. Acho que cabe a nós essa reflexão também. Poxa, será que a gente tem olhado para essa situação e tem discipulado? Se cada um de nós aqui pegarmos uma pessoa que a gente entende que é imatura na fé, ou que está começando agora, e falar, poxa, eu vou investir nessa pessoa, só aqui tem 19 acessos. São 19 vidas que a gente vai estar ensinando a mais. E se a gente ensinar essas 19 vidas a discipularem outros, a serem discipuladores, são mais 19, e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, né? E a igreja atual, ela tem muitos crentes imaturos, porque a gente também não tem feito a nossa parte, como deveria fazer. Dá para falar mais coisa, mas eu vou parar aqui. O assunto é bom. É que muitas vezes é mais fácil a gente criticar os imaturos do que a gente ter a disposição de sentar com eles, né, de chamar para perto e ter a paciência, né, de caminhar e ensinar. Isso é um amor, né? Quando o Luizinho falou que amor é uma das coisas que a gente precisa ter para discipulado, né? Primeiro amar a Deus, né, e depois amar as pessoas. É mais fácil a gente criticar, né, os pequeninos na fé, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de avançar, né, do que a gente ter a disposição de ajudar. E a ideia do relacionamento, né, Fê? Jesus, ele estava com você, o tempo todo, conversava. E os discípulos, ele falava um pouquinho mais de perto, explicava as parábolas, por exemplo, né? Eu acho que a gente falta um pouco isso hoje, esse relacionamento. A gente sempre vai deixando para o outro fazer, né? Então, eu acho que se interessar um pouquinho mais pela pessoa, tentar se aproximar um pouquinho mais, tirar um pouco desse peso das nossas costas, de que eu não me sinto preparado, que eu conheço pouco. A única pessoa que conheceu tudo, nós sabemos quem é. Os demais sempre vai ter uma coisa que a gente não vai saber. A gente não tem para tudo, né? Nós vamos encerrar, mas eu lembrei, o Cristo estava falando, eu lembrei que Jesus começa o texto, Mateus 28, dizendo assim: todo poder e autoridade foi dado a mim e vocês vão, né? O poder e a autoridade não é nosso, mas é de Jesus Cristo, e ele nos concede esse poder, ou seja, a nossa capacitação vem dele, porque ele conquistou, né? Então, isso elimina toda a questão da minha incapacidade, da minha impotência, né? Eu posso discipular dizendo, olha, foi assim que eu fui salvo por Jesus Cristo, e você conta a sua história de salvação. Por mais simples que ela seja, ela tem um significado espiritual muito grande, né? Mas é um tema muito rico, né? Acho que a gente poderia falar aqui
É um tema que a gente acha que deveria voltar outras vezes também, mas nós estamos quase 9h30, vou passar a palavra para a Fernanda, para colocar os pedidos de oração, para nós orarmos, e aí ela encerra, tá bom? Eu lembrei do grupo pequeno também, né? Vamos torcer para essa pandemia acabar logo, para a gente poder voltar com os grupos pequenos e convidar pessoas. É uma excelente oportunidade, né? De discipulado. Pastor, quer falar alguma coisa, pastor? Eu ia falar de níveis, né? Eu precisei sair aqui para dar uma socorrida na Maia. Eu não ouvi o comentário do Valdir, mas pelo que vocês comentaram, eu acho que eu entendi o que o Valdir tentou falar, né? Eu ia dizer sobre níveis de discipulado. A definição do Mark Dever é muito simples. Ele diz assim, né? Discipular é ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então isso todo mundo pode fazer, né? É seguir a Jesus. Então seguir a Jesus é a gente olhar para a Bíblia, a gente estudar a Bíblia juntos, a gente viver juntos. Então tem esse nível relacional, né? Tem um nível um pouco mais formal, então eu estou discipulando com a finalidade de alguma coisa, estou discipulando com a finalidade de batismo, estou discipulando com a finalidade de ser um oficial, estou discipulando com a finalidade de ser um líder de ministério. Então veja, é um outro nível, um outro departamento, né? E o discipulado que envolve, por exemplo, outros tipos de problema, como esse que você mencionou, Fê, das famílias. Eu me lembrei da pergunta do Gabriel, se eu não estou me enganado, numa aula, se a memória não me falha mesmo, foi na aula do pastor Bill, que estava com a gente, quando ele perguntou se ele tinha que tinha que se preocupar com a questão dos filhos, e ele nem... Eu só não estou lembrado se foi o Bill que estava com a gente, mas eu lembro quem fez a pergunta, foi o Gabriel. E o Bill, e o professor falou assim, vá conviver com uma família, né? Vai passar o domingo lá. Então isso é um outro tipo de discipulado, outro nível de discipulado, né? Então acho que o assunto é espetacular, ele alcança, como os grupos pequenos vão ser outro tipo de discipulado, aí num discipulado mais coletivo, mas eu acho que o mais importante é essa consciência, né? Todos nós podemos ajudar outros a seguirem a Jesus Cristo. Ponto. Isso mesmo. Amém. Pastor Lizinho, muito obrigada pela disposição, tá bom? Pela ajuda, dando a aula pra gente. Muito obrigada mesmo. Já que é um assunto tão relevante, né, para o crescimento da nossa igreja e para a qualidade da nossa igreja, eu acho que é, sim, um assunto que a gente pode voltar depois, uma próxima oportunidade. Fê, só um detalhe, né, que nós estamos na lição, que número que é essa lição? Na marca 8. Então, tem as outras aulas que já foram faladas sobre essa questão dos níveis também, né? Sobre teologia, sobre o evangelho, sobre conversão. Então, é um conjunto de valores que estão sendo construídos nesse módulo de estudos que nós estamos abordando. Espera aí que eu estou na dificuldade aqui agora. Vamos orar então, queridos, para a gente encerrar. Algum irmão teria algum pedido específico de oração para a gente acrescentar aqui na nossa lista já? Eu tenho a Karina novamente. Ela fez uma cirurgia e ela está no processo de iniciar uma cirurgia urgente aí agora para retirada do tumor. Fizeram uma biópsia na cirurgia da coluna, né? E disseram que ela está com sarcoma no ósseo. De nível 10, ela está no nível 7, então está com muita dor e é bastante grave. Então, colocar ela nas nossas orações aí. Tá bom. Alguém mais? Paulo também, a dona Diva, agora está madrugada a passar por uns exames, e ele, até conversei com um pouquinho antes de entrar na aula, ele pediu oração para a gente, tá? Para a gente estar orando, às 2 e às 3 da manhã, tá? Tá bom. Oi. A gente vai pegar a estrada amanhã e eu vou ver minha neta, graças a Deus. Então é só para lembrar da gente na estrada amanhã, vai ser um tempo gostoso. Tá bom. A gente quer agradecer a Deus por isso e para que Deus cuide da gente também. Tá bom. Tá? Vamos orar então, meus irmãos.
Ô, Fê, eu não entendi o pedido do Valdir. É a mãe do Paulo, o presbítero Paulo, dona Diva, vai fazer uns exames agora de madrugada para a gente estar orando. Bom, vamos orar então, queridos, colocar nas mãos daquele que pode todas as coisas. Senhor, nós queremos agradecê-lo, Pai, por este momento tão precioso nas nossas vidas, que a gente se sentar, investir esse tempo, Pai, no nosso crescimento, no conhecer da Tua palavra, Pai, em aprofundar um pouco mais, ó Pai, tudo aquilo que a gente pode aprender uns com os outros. Muito obrigada, Senhor, por este privilégio. Te agradecemos por este tempo, mesmo com dificuldades, mas o Senhor separou para nós a tecnologia, Pai, para que a gente pudesse se reunir, se debruçar debaixo da Tua palavra, e estar, ó Pai, ansiosos pelo dia da gente se reencontrar de novo, mesmo que seja pelo computador, para a gente, ó Pai, ter esse momento de comunhão, de aprendizado, Pai. Muito obrigada por esse privilégio, Deus. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos agora, Pai, a vida de Horacira, que ela está entubada, Senhor, por conta da Covid. Eu quero colocar nas Tuas mãos também a vida do seu esposo, Celso, que ele também está se tratando em casa contra a Covid, que o Senhor cuide dessa família, Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dela ali naquela UTI, ó Pai, fazendo com que o tratamento faça o efeito desejado, Pai, o efeito esperado, que cada medicação, ó Pai, faça o efeito desejado naquele organismo, Pai, em nome de Jesus, cuida dela, que a Tua presença se faça manifesta ali naquela UTI, caso ela ainda não conheça o Senhor, venha ter o privilégio de conhecer, Pai, assim como seu esposo Celso também, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir para o Senhor consolo pela vida da dona Ivone, da Renata, Pai, da Ana Paula e da Rita, que perderam seu pai nessa semana. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, usando as nossas vidas, a vida da Clélia, que trouxe esse pedido, Pai, mais específico, que o Senhor esteja nos usando como igreja, Pai, que elas saibam que estamos orando por elas e que elas podem contar com o nosso apoio também, Deus, em oração, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero pedir também pela Eliana, que está na UTI, que o Senhor cuide dela, acalme o coração da sua irmã, a Elise, ao Pai, que tem sofrido tanto com a notícia da irmã ali sofrendo. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, acalmando os corações, trazendo esperança, Pai. Que o Senhor cuide também do seu Edivaldo, que está internado. Que o Senhor continue cuidando da recuperação plena dele, Pai, para que em breve ele possa voltar para sua casa, para sua família. Em nome de Jesus, Pai. Quero continuar pedindo ao Senhor pela vida da Karina. O Senhor sabe tudo que essa moça tem sofrido, Pai, com esse tratamento, Deus. Pedimos a Tua bênção sobre a saúde dela, Pai. Que em nome de Jesus, essa próxima cirurgia para retirada desse tumor, ó Pai, seja uma cirurgia bem-sucedida. Que seja a Tua própria mão ali guiando, ó Pai, as mãos dos médicos, para que seja uma cirurgia de sucesso, para que ela não venha mais sofrer, Pai, com essa doença. Acalma o coração dela, Pai. Traz esperança para ela, para sua família, para os seus pais, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero pedir também agora pela dona Diva, a mãe do presbítero Paulo, que o Senhor cuide dela, ela também tem sofrido com essa doença, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide, Senhor, dos médicos que irão atendê-la agora, nesta madrugada, para fazer esses exames, Deus. Cuida de tudo que ela necessita ali, Pai. Oh, Deus, fortalece a saúde também do presbítero Paulo, as suas emoções, as suas ansiedades, Pai, em nome de Jesus, fortalece teu servo, para que ele esteja diante, ó Pai, do tratamento da mãe, ele que tem levado, ele que tem corrido, que o Senhor, então, renove as forças do teu filho, Pai, em nome de Jesus, e que em breve a dona Diva possa estar em casa, Pai, e cuidada pelo Senhor, Pai. Conforta, Senhor, as dores, se ela vier a ter dores, Pai, em nome de Jesus, cuida da Mônica também, Deus. Pedimos ao Senhor por essa família, Deus, tão preciosa. Senhor, em nome de Jesus, quero entregar nas tuas mãos a vida do teu servo Luizinho e da Sandra, que amanhã estarão viajando, Pai. O Senhor abençoe a estrada, abençoe o carro, que o Senhor abençoe, Senhor, que eles vão debaixo da tua paz ali para Curitiba, abençoe que os teus anjos estejam ali acampados ao redor, ó Pai, livrando do mal, do maligno, Pai, do acidente, em nome de Jesus, Pai, que eles cheguem bem lá em Curitiba e debaixo da tua paz, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, certos, ó Pai, de que podemos contar com o Senhor, podemos contar, ó Pai, com o Senhor ouvindo as nossas orações e atendendo a cada uma delas, conforme a tua vontade soberana, Deus. Muito obrigada, Pai, te agradecemos, entregamos agora a nossa noite e a vida de cada irmão que esteve conosco hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Não esquece a gravação, Fê. Ah, tá bom, obrigada.
Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, Luizinho. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite, irmão.